Queridos, vamos para o nosso estudo de hoje. Estamos estudando uma série muito especial de edificação para a igreja. Uma série na qual os princípios básicos da nossa fé são expostos, são colocados para os amados, para que nós possamos aprender e viver melhor aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. E hoje, em nosso discipulado, é a lição número 14, chamados para servir. Cada um de nós temos um chamado do Senhor para fazermos a obra do Pai Eterno. Temos um chamado do Senhor para nos envolvermos com aquilo que Ele tem de melhor. E o que Ele tem de melhor, com certeza, é a sua bênção sobre a nossa vida, é o seu chamado, é o seu mover, é o seu Espírito atuando em nossos corações. E quando nós, amados, entendemos esta realidade, teremos de fato uma alegria perene, constante, em servir ao nosso Senhor e Salvador, haja vista que entenderemos que nada é melhor. Nada é melhor. Nós vamos orar nesse momento, pedindo assim a direção do Espírito Santo de Deus. Deus amado, nós te louvamos por esses momentos especiais que aqui estamos, para estudarmos um pouco a respeito da tua vontade, entendermos, ó Deus, procurarmos entender no discernimento do teu Espírito qual a forma melhor de agirmos para que teu nome seja honrado e glorificado em nossas vidas. Deus amado, fale conosco nessa noite, para que nós possamos entender a tua vontade. Dá-nos o discernimento da tua palavra, a direção da tua palavra, para que toda ela seja ungida e seja para edificação das nossas vidas. É o que nós clamamos em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, cada um de nós temos o chamado do Senhor. Cada um de nós. Mesmo que você se ache pequeno, talvez até mesmo na idade, de pouca idade, mas eu quero afirmar para você que Deus tem um chamado na tua vida. Você não está sobre a face da terra por acaso, você não está por aqui passeando ou passando férias, não, de forma alguma. Você está aqui porque o Senhor te chamou, porque o Senhor achou por bem permitir que nascêssemos. E o Senhor nos deu, claro, uma missão para que nós possamos cumprir enquanto aqui estivermos. E quando nós lemos a palavra, vemos que essa realidade é fato. É um fato, amados. E nós não podemos perdê-la de vista, seja qual for o motivo. Eu sei que nós temos uma série de dificuldades, de problemas. Nós vemos a palavra de Deus como algo extremamente difícil, complexo. Muitas vezes nós achamos que não temos a sabedoria, não temos a coragem, não temos a facilidade para falar do amor do Senhor Jesus. Enfim, nós temos uma série de situações que colocamos e elas, aos nossos olhos, são até aceitáveis. Eu até aceito a tua justificativa, a tua colocação. Mas eu aceitar ou não aceitar, pouco peso tem. O peso de fato é o Senhor. Se Ele está de acordo, se Ele está aceitando a tua desculpa, se ela realmente faz sentido para o Todo-Poderoso ou não. E eu quero adiantar para vocês, amados, que geralmente as nossas desculpas, as nossas justificativas diante do Eterno, para não fazermos o ID, para não servirmos a Ele, elas são falhas, elas são leves, não têm peso, e o Senhor as rejeita. Haja vista que o que importa é fazermos a vontade do Senhor em primeiro lugar, e este é o mandamento maior do Senhor para as nossas vidas. E quando Deus diz que devemos fazer a sua vontade acima de todas as coisas, e disse ainda, ide e pregai, Ele sabia, irmãos, o Senhor sabia, haja vista que Ele é onisciente, que cada um de nós tem a capacidade, temos condições. Muitas vezes guardamos isso debaixo de 7 chaves, trancamos e não queremos fazer, mas se nós deixarmos o Espírito Santo de Deus agir em nossa vida, teremos essa experiência. Número 1, Deus nos salvou para servi-lo. Todas as coisas foram criadas por Deus, tanto as dos céus como as da terra. Deus quer ser glorificado, adorado e servido por todas as coisas que Ele criou. A finalidade da nossa vida é glorificar o Todo-Poderoso.
é honrarmos a Ele, adorarmos o Senhor a cada minuto da nossa vida. A adoração e a glorificação, ela não está restrita à igreja, mas onde quer que estejamos, precisamos honrar, glorificar, adorar, bendizer, exaltar o nosso Senhor e Salvador, porque a nossa vida precisa ser uma só, irmãos. Nós não podemos ter duas vidas, a vida de crente e a vida lá de fora, do trabalhador, da pessoa que tem amigos. Não, nós precisamos ter a vida de servo de Deus aqui e onde quer que estejamos. Deus quer que nós o honremos e temamos. E esse temor, irmãos, significa, na verdade, respeito ao Todo-Poderoso. O termo temor na palavra do Eterno geralmente significa respeito. E é preciso que haja esse respeito, essa reverência, o reconhecimento que Deus realmente é o Todo-Poderoso. Amém? Deus criou o homem santo e puro, sem pecado. Deus deu ao homem, irmãos, domínio sobre tudo o que há em toda a face da terra. Foi assim que o Senhor criou Adão e Eva. O Senhor criou o primeiro casal e os capacitou a administrar aquilo que estava diante deles. E a Bíblia diz que eles eram tão sábios a ponto de dar nome a todos os animais que existiam. E outras situações mais que a palavra de Deus não narra, mas com certeza Adão e Eva, eles haviam recebido a capacitação do Senhor para fazer o melhor. E nós que somos lavados e purificados, feitos em novas criaturas, nós voltamos ao mesmo estágio que Adão e Eva tinham antes do pecado. É certo que hoje somos pecadores, sim somos, mas todas as vezes que nós confessamos os nossos pecados, o Senhor nos lava, nos purifica e nos faz puros. Não é assim? O Senhor nos faz puros. Eu costumo dizer que nós somos como uma vidraça, tipo essa vidraça da porta. Quando você olha, hoje nós olhamos e vemos que ela está um pouco suja. Mas se você dá uma limpada, se você passar um produto, um limpa-vidro, alguma coisa assim, ela ficará totalmente limpa e você não verá nenhum tipo de sujeira. Assim é a nossa vida. Quando nós estamos em pecado, a nossa vida, a nossa vidraça, a nossa porta, ela torna-se suja. Mas quando o sangue de Jesus nos purifica, a nossa vida torna-se totalmente limpa, totalmente transparente para a honra e para a glória do Senhor. E é nesse momento que nós nos assemelhamos a Adão e Eva lá no Éden. E é nesse ponto, irmãos, que o Senhor nos chama, que Ele nos capacita, que Ele nos dá condição para fazermos a sua obra de uma forma grandiosa. O homem é a obra-prima, é a coroa da criação. Ele esperava ser servido e adorado pelo homem. Deus esperava ser servido e adorado pelo homem. Mas desviou-se desse ideal, desobedeceu a Deus e desgenerou-se. Deus, em seu incomparável amor, operou em nós a fé para crermos na obra redentora de Cristo no Calvário e assim salvou-nos para servi-lo. Hoje é pela fé que nós temos a nossa vida transformada, purificada, que temos a nossa vida resgatada. E é pela fé que precisamos colocar em prática o chamado do Senhor para servirmos e procurarmos ser úteis. Necessário é sermos úteis ao Todo-Poderoso, fazendo a sua vontade. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. A mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo que Ele havia prometido. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22. Como dono, Ele pôs a sua marca em nós e colocou no nosso coração o Espírito Santo, que é a garantia das coisas que Ele guarda para nós. Irmãos, todos nós que somos servos do Senhor, e eu creio que você o é, nós temos uma marca em nossa vida, e essa marca é o Espírito Santo do Senhor. Nós somos selados com o Espírito Santo de Deus.
E é esse Espírito que nos dá condições para desenvolvermos, colocarmos em prática aquilo que Deus quer para as nossas vidas. E quando nós, amados, entendemos essa verdade do Senhor, que somos residência, que somos templo, que somos chamados para que o Espírito haja através de nós, certamente a nossa vida será completa. Teremos uma vida completa diante do Todo-Poderoso. Deus quer ser servido, louvado e adorado por cada um de nós. Devemos servi-lo com pureza de coração e santidade de vida. Se não houver a pureza e a santidade, certamente o nosso sacrifício é vão, não será aceito pelo Todo-Poderoso. Essa é a razão da nossa existência neste mundo. Temos uma dívida de serviço, louvor e adoração para com Deus. Salmo capítulo 29, versículo 2. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Nós temos uma dívida, irmãos. Uma dívida para com o Senhor. E tudo quanto façamos ainda será pouco para honrarmos aquele que nos libertou das garras de nosso inimigo. Nós somos libertos, irmãos. O Senhor, Ele nos libertou. Ele nos deu uma nova vida. Nós temos uma dívida diante do Todo-Poderoso. E nós precisamos entender essa realidade e procurarmos agradar ao Senhor com todo o nosso ser, com todas as nossas forças. Amém? E quando assim fazemos, o Senhor terá prazer em nós e seremos segundo o seu coração. Número 2. Deus nos fez sacerdotes reais. Nós somos embaixadores de Cristo na terra. O que é um embaixador? É um representante de uma nação em outra nação. O Brasil tem embaixadores em diversos países desse mundo. Cada um desses embaixadores representam a nossa nação naquele país, naquela nação estranha. Ali há uma embaixada, e a embaixada é uma espécie de território nacional no país estranho. E esse embaixador está ali para representar, para ser a voz da nossa nação naquele lugar. Nós também somos assim, igreja. A Bíblia nos diz que nós somos embaixadores do Senhor. A nossa nação real é a celeste, é a de Deus. No entanto, nós estamos no mundo, no meio dessa nação das trevas, para aqui representarmos o Senhor. E cada um de nós, queridos, precisamos representar o Todo-Poderoso de uma forma real, de uma forma verdadeira, como embaixadores, como sacerdotes do Criador. Só que isto não é para pessoas exclusivas, pessoas especiais, pessoas que estudaram muito, ou que conhece todo mundo, é conhecido em toda a parte. Não, é para todos aqueles que amam o Senhor, que foram comprados do reino das trevas. E se você considera-se liberto, comprado por Cristo, através do seu sangue, do reino das trevas, você é feito em embaixador, em sacerdote dele neste mundo. Amém? E esse sacerdote não pode ficar sentado num trono, só olhando e contemplando o que ocorre mundo afora. Mas ele precisa fazer a vontade do Senhor, colocar em prática a vontade de Deus, porque este é o mandamento do Mestre. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Este é o mandamento do Eterno para as nossas vidas. Precisamos viver esta verdade a cada instante. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do Rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Amém, amados? Esta palavra nos chama a atenção
e mostra-nos como sacerdotes do Rei. Além de embaixadores, somos representantes do reino celeste aqui, nós também somos sacerdotes. Representamos espiritualmente as coisas espirituais. Nós somos, amados, semelhantemente a Cristo, sacerdotes. E temos a autoridade nas mãos para declarar a esta nação, declarar a este povo que o Senhor é Deus. E precisamos fazer isto com prazer e com alegria. Número 3. Vigiemos o coração para servir a Deus. A Bíblia diz que o coração é extremamente enganoso, é complicado. O que é o coração nesse aspecto? É a nossa vontade, é o nosso desejo, aquilo que nós aspiramos. E é difícil você controlar o coração. Ele é enganoso demais. A Bíblia nos ensina que os nossos caminhos, atitudes e decisões, mesmo que pensemos serem exclusivamente nossos, não o são. Se alguém não quer servir a Deus, estará, mesmo que não queira, servindo a si mesmo, ao pecado e ao diabo. Então essa é a realidade da palavra de Deus. Nós precisamos entender que as atitudes que não correspondem à vontade do Senhor, mesmo que você a tome de forma voluntária, são atitudes que te afastam do Senhor e que te unem às trevas, ao Rei das Trevas. Isso é fato, amados. Se nós praticarmos o pecado, seja qual for o tipo de pecado, nós estaremos nos afastando da presença do Senhor e nos aproximamos do nosso inimigo. Mesmo que você faça isso de forma inconsciente, involuntária, mas toda sorte de pecado, toda sorte de ação que gera pecado, te afasta do Senhor. É preciso vigiar o coração, estarmos atentos a tudo que se passa aqui dentro. Coração nesse aspecto, claro, refere-se à nossa mente, aos nossos pensamentos, aos nossos planos, a esta área. Tudo quanto façamos, igreja, precisamos vigiar, ver se está de acordo com aquilo que é da vontade do Senhor. Porque todas as vezes que nós procuramos viver segundo o nosso entendimento, nós nos afastaremos do Senhor. Nós, na verdade, não temos autorização de Deus. Ouça a palavra, autorização de Deus para agirmos por conta própria. Não temos. Toda a nossa vida, todas as situações da nossa vida, ela está debaixo do poder, da autoridade, da direção do Senhor. Inclusive o ato de servi-lo, de pregar o Evangelho. Quando nós o fazemos, não fazemos de forma voluntária, não fazemos porque achamos dessa forma, mas sim porque é mandamento de Deus. E Ele autoriza aquele que é fiel a pregar o seu Evangelho, a testemunhar do seu poder e da sua glória. Irmãos, em outras palavras, a nossa vida não nos pertence. As nossas atitudes não são mais nossas. E tudo quanto façamos é para a honra e para a glória de Deus. Tudo, amados, tudo. E isso chama-nos a atenção para os atos que muitas vezes consideramos pequenos, insignificantes, coisas mínimas. Coisas mínimas. É o diabo, irmãos, que atira as pequenas pedras contra a tua vida, e com essas pedras você não vai construir castelo, não vai construir muro, não vai construir nada. Porque tudo que o diabo joga em você não presta. Tem um ditado por aí que, com as pedras que atiram em mim, construirei um castelo, ou um muro, ou uma fortaleza, enfim. Mas isso é mentira. As pedras que atiram em nós para nada servem. Para nada serve. Pensa bem. Porque se é pedra, geralmente, quando atira em alguém, é a difamação, é a calúnia, são palavras más e coisas desse tipo. Que espécie de castelo o povo de Deus, que espécie de muro o povo de Deus pode construir com isso? Precisamos olhar, irmãos, que nem tudo que jogam em nós serve ou presta para alguma coisa. Nós precisamos jogar fora também. Jogar fora. Amém? Número 4. Conheça mais de Deus para servi-lo. O conhecimento é necessário para todas as coisas. Para tudo.
Se você quer dirigir, precisa conhecer o carro. Queres andar de bicicleta? Você não pode ver uma foto de uma bicicleta e falar da seguinte forma: estou vendo essa foto, eu vou conseguir. Aí você monta na bicicleta e sai andando. Impossível. É claro, o exemplo é bastante simples, mas tudo, amados, tudo. Nós precisamos ter conhecimento para fazermos bem. A Cida fez os salgados, mas se ela não soubesse como fazer a massa, preparar o molho e essas coisas todas, certamente o salgado teria saído uma coisa meio estranha. Ela pode ter os ingredientes nas mãos, mas se não souber dosar os ingredientes, não vai funcionar. Ver apenas não é o suficiente. Tem que ter conhecimento de causa. Conhecimento de causa. Amém? Pensa nisso. Reflita. Nós precisamos ver, mas precisamos conhecer. Com o Senhor é a mesma forma. Essa história de contemplar Deus lá no céu, o Senhor Todo-Poderoso, como dizem por aí, desonrando o Criador, o homem lá de cima, o velhinho de cabelo branco, de barba branca, aquela coisa toda. Essas barbaridades que falam por aí já mostra que essa pessoa não conhece o Senhor. Quando alguém fala isso é porque com certeza não conhece o Todo-Poderoso. Quando alguém age dessa forma com relação ao Senhor, fica claro que esse camarada não tem comunhão, não tem conhecimento de Deus. Caso contrário, jamais falaria dessa forma com relação ao Todo-Poderoso. Mas, para que nós possamos, amados, falar do amor do Senhor, precisamos conhecer o Senhor e viver este amor na nossa vida. Amém? E nós precisamos conhecer a Bíblia. Conhecer a palavra de Deus é fundamental. E às vezes nós precisamos ter um material extra. Por exemplo, uma concordância bíblica é muito bom. Ela te facilita na localização de textos que são semelhantes. Ela ajuda-nos nisso. Quem tem o computador, uma Bíblia digital, como facilita a tal da Bíblia digital? Meu Deus! Você digita lá o texto, uma palavra, aparece o texto bíblico. É bom demais, é fácil. Fica fácil você localizar a palavra de Deus. Todas essas ferramentas são necessárias para que nós possamos conhecer a palavra. Mas a Bíblia continua sendo o nosso manual de fé e prática. Apenas lendo a palavra do Senhor, e se fizermos da forma correta, certamente receberemos a instrução do Espírito Santo de Deus, a revelação do Espírito Santo de Deus, e teremos uma palavra de poder e de autoridade. Mesmo que você não tenha concordância bíblica, não tenha Bíblia digital e essas coisas que facilitam os nossos estudos, mas se tiver uma Bíblia, leia, porque o Espírito Santo de Deus há de falar. Romanos capítulo 10, versículo 17. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Amém? Olha só, a fé vem por meio da audição da palavra. Essa audição aqui, você pode entender como leitura da Bíblia ou ouvindo realmente alguém falar de Cristo Jesus. Ouvindo, ou você ouve o Espírito Santo através da Bíblia, ou você ouve um ser humano cheio do Espírito Santo falando a respeito da mensagem de Cristo Jesus. Mas, se nós não ouvirmos, se nós não conhecermos, como teremos fé? Como teremos fé? Impossível. Uma pessoa que nasceu cega, por exemplo, se você falar para ela, meu carro é azul, ele até sabe que existe uma cor, algo chamado azul. Talvez ele não saberá definir o que é uma cor, mas com certeza ele sabe que existe algo chamado azul. Mas ele não tem condições de falar o que é. E se esse camarada for curado, de uma hora para outra o Senhor entrou e restitui a visão dele, como está narrado na Bíblia, que alguns receberam a sua visão de volta. E se colocar o carro azul diante dele e falar para ele, que cor é esta? Ele também não saberá. Não saberá. Se você apontar no horizonte e mostrar uma árvore e perguntar para ele o que é aquilo, ele também não saberá o que é. Ele sabe que existe porque ouviu, mas não sabe o que é porque não conhece. E nós precisamos ouvir. É por aí que vem a fé. Ouvimos e a fé é a parte prática do conhecimento.
Aí você pratica, aí você vive, aí você tem convicção naquilo que é de Deus. Amém? Precisamos que isto entre em nossos corações e que busquemos essa realidade de Deus para a nossa vida. Número 5. Viva sempre servindo a Deus. Esse servir a Deus, nós temos a ideia que é o seguinte: eu sirvo a Deus no domingo, eu sirvo a Deus na quarta-feira, ou no momento de convite, de evangelismo, coisa assim. Este é o tempo que eu separei para servir ao Senhor. Mas a ideia de Deus para a nossa vida é que este servir seja 24 horas por dia. A nossa vida precisa estar continuamente a serviço do Senhor, incansavelmente a serviço do Senhor, 7 dias por semana, 30 dias por mês, ano após ano. Assim necessita ser a nossa vida, gente. Nós somos escravos do Senhor. Nós somos escravos. A palavra servo, na verdade, a sua origem significa escravo. Nós precisamos entender que somos escravos, comprados a preço de sangue. Evidentemente que nós nos submetemos a essa realidade. Aceitamos e estamos felizes em sermos escravos do Senhor. Estamos felizes com isso. Viva sempre servindo a Deus. É necessário vigiar o nosso modo de viver em todas as áreas. Na vida familiar, no trabalho, com os vizinhos e por aí vai. É necessário que tudo esteja compatível com o Evangelho de Cristo. Já falamos e vamos voltar a repetir. Todas as ações do servo de Deus, seja aqui, lá fora, lá na Conchichina, precisam ser segundo a vontade do Senhor. É necessário que todos os nossos atos sejam compatíveis, de acordo com a vontade do Senhor. E sempre que possível, devemos anunciar aos outros a nossa experiência. Anunciar as nossas experiências é fundamental. É fundamental. Dia desse eu estava conversando com uma irmã e ela dizia: porque vieram perguntar a respeito da minha fé. Aí eu falei para ela o que foi que Deus fez na minha vida. Porque Deus me tirou desse estado, porque eu era dessa forma, porque Deus me curou assim, porque Deus curou minha família, curou meu filho, porque Deus me deu alegria, me deu paz no coração, porque Deus fez isso e fez aquilo, e foi falando, e foi falando, e foi falando. Nós precisamos ter testemunho na vida, mas os testemunhos, eles tornam-se uma realidade quando nós vivemos Deus. Se nós ficarmos trancados dentro da nossa casa, que experiência teremos de fato com o Senhor? Até porque essa ideia de ficarmos enclausurados não procede, não está na palavra do Senhor. Atos capítulo 5, versículo 42. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Quem era que agia dessa forma? A chamada igreja primitiva. Esta era a forma que eles usavam para pregar o Evangelho. Não tinha som, não tinha telão, não tinha músicos, não tinha mídias, não tinha essas modernidades para atrair as pessoas, não tinha nada disso. O que eles tinham era o Espírito Santo agindo nas suas vidas e um coração cheio de experiência com Deus. E era isso que eles falavam na igreja, também de casa em casa. Não cessavam, não paravam de ensinar e de pregar Jesus, e isso todos os dias. Marcos capítulo 5, versículo 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Amém? Os amados lembram de qual história esse texto faz parte? Ele recebeu a cura e ele queria seguir a Jesus. Mas o Senhor disse: não, vai para a tua casa, vai. Porque a tua família também precisa ouvir a respeito do Senhor. Nós queremos e almejamos
uma obra gigantesca. Queremos fazer grandes coisas, mas muitas vezes o pai, o filho, o esposo, a esposa está indo para o inferno, a essa distância da gente. E quando é esposa ou esposa, colado na gente, e estão partindo para o inferno. Mas estamos lá: Senhor, eu quero ir para o campo missionário, eu quero falar, eu quero pregar, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Mas dentro da casa, o capeta está agindo. E aí? Nós precisamos, amados, entender a necessidade de testemunhar para os nossos familiares. Eu sei que essa é a parte mais difícil. Tem um texto bíblico que diz que o profeta não tem honra na sua casa. É fato, é fato. Os parentes não nos veem com bons olhos, talvez até pelo fato da liberdade excessiva. Aí quando você começa a falar de Cristo Jesus para aqueles parentes que não servem a Cristo, eles olham para você e não te dão muito crédito. Mas nós não podemos parar de falar. A gente começa a falar, parece que as pessoas não dão muito crédito. Perdão por citar seu nome, meu querido, mas o Edinaldo há 10 anos atrás, ou um pouco menos, era um camarada que andava por umas quebradas muito doidas. Difícil. Era amigo do copo, amigo de outras coisas mais. Enfim, de tudo que não prestava ele tinha um pouquinho. Aí o Senhor vem, liberta o camarada, transforma a vida dele. A família vê, mas não dá crédito. Não é assim, irmão? Por incrível que pareça. O povinho difícil é o tal do parente. É um povinho difícil. Como diz a nossa irmã Ivanilde, ainda nos chamam de doidos. É verdade. Fanáticos. É fanático, é isso, aquilo outro, só fala de igreja. Mas não consegue enxergar o que foi que Deus fez na vida. Evidentemente que tem uns crentes mequetrefe aí também, que só a graça do Senhor, né? Os caras cheios de nó pelas costas, e quer falar para os descrentes a respeito do amor do Senhor Jesus. Aí o capeta usa os parentes, monta nas costas do cara e dá uma esporada nele, e ele fica lá reclamando da vida. Tem que ter vida santa, claro. O princípio de servir a Jesus, com certeza, é a santidade. Hoje nós estamos falando a respeito do chamado para servir. Deus nos salvou para que nós possamos servi-lo. Isso é uma necessidade. Também nos fez sacerdotes reais, embaixadores nessa terra, para representarmos o seu reino onde quer que nós estejamos. E onde quer que nós estejamos, é dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, no círculo familiar, no círculo de amigo, no círculo social, enfim. Mas para que tenhamos êxito nessa missão, precisamos vigiar o coração. Vigiar o coração. O coraçãozão rebelde, coração bandido, precisa estar amarrado, preso na presença do Senhor, para que só o Todo-Poderoso possa mover. Aqueles que querem servir ao Senhor, que são sacerdotes, são embaixadores, têm seus corações dobrados aos pés de Cristo, eles precisam buscar o conhecimento cada dia maior do Todo-Poderoso. Amém? Nós precisamos servir ao Senhor de uma forma contínua, sem parar, 24 horas por dia, onde quer que nós estejamos. Número 6. Sirva a Deus como Ele quer. Esta é uma parte difícil nesses dias do fim. Nesses dias em que o homem tem ditado as regras. Nós precisamos servir ao Senhor, irmãos, não da forma que nós achamos correta, não da forma que nós achamos legal, não da forma que nos é agradável, mas precisamos servir a Deus como Ele quer. Como Ele quer. Se nós agirmos segundo o nosso entendimento, o Senhor não receberá a honra e a glória, não será glorificado. Mas, quando nós, queridos, colocamos a nossa vida à disposição do Eterno, oferecemos a Ele o nosso ser e permitimos que Ele nos direcione, certamente nós vamos servi-lo da forma que Ele deseja. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 16 e 17. Eu não tenho o direito de ficar orgulhoso por anunciar o Evangelho.
Afinal de contas, fazer isso é minha obrigação. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Por isso, se eu faço o meu trabalho por minha própria vontade, então posso esperar algum pagamento. Porém, se faço como um dever, é porque é um trabalho que Deus me deu para fazer. Esse texto do apóstolo Paulo, ele é profundo, é maravilhoso demais. Primeiro, ele diz que ele não tem direito de ficar orgulhoso por anunciar o Evangelho. E tem muitos que estão vivendo o orgulho, a vaidade. Estão com seus corações transbordantes da vanglória. Mas o apóstolo Paulo, que fez grande obra, ele diz que ele não tinha o direito de ficar orgulhoso por anunciar o Evangelho, porque ele não estava fazendo nada mais do que a obrigação que pesava sobre os seus ombros. Esta é a visão que nós precisamos ter, igreja. E parece, irmãos, infelizmente essa é uma realidade, a igreja atual, ela acha que nós estamos fazendo um favor para Deus. Nós achamos que fazemos um favor para Deus. Eu vou na igreja hoje. Oh Deus, alegra-se porque eu vou na igreja. Eu li a palavra hoje, eu li a Bíblia. É favor que nós estamos fazendo para o Senhor. Isto é engano do cão, engano de Satanás. Nós não fazemos favores para Deus. Nós somos levados a entender que todos os nossos atos é uma obrigação, E ele diz, ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Quem de nós já sentimos esse peso, a ponto de falar, ai de mim, se não anunciar o Evangelho? Quem de nós já vivemos isso? Já sentimos isto na pele? Esse temor, essa responsabilidade, essa obrigação, ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Irmãos, nós precisamos servir ao Senhor desta forma, entendendo que é uma obrigação fazermos isso, e devemos fazer como obrigação, mas como um grande prazer na nossa vida. Obrigação prazerosa, porque é o Espírito Santo que nos dá o prazer em servir a Deus. 7. Servir a Deus é uma bênção. Oh, glórias! É fato, irmãos. Servir a Deus é uma bênção. Quando nós colocamos de fato o nosso coração nas mãos do Senhor, amamos o Todo-Poderoso, nós vamos descobrir que tudo quanto façamos para o Senhor, Ele vem no nosso coração com prazer, com alegria, com satisfação. Nós somos abençoados nisso. Malaquias capítulo 3, versículo 18. E mais uma vez o meu povo verá a diferença entre o que acontece com as pessoas boas e com as más, entre os que me servem e os que não me obedecem. E mais uma vez o meu povo verá a diferença entre o que acontece com as pessoas boas e com as más, entre os que me servem e os que não me obedecem. Irmãos, há uma diferença marcante. Há um texto que deixa bem claro essa realidade. Daniel, quando optou por não alimentar-se da comida do palácio. Ele optou por não alimentar-se. E no final do período, eles estavam em melhor estado de saúde do que os demais. Eles estavam mais formosos. Porque é assim que o Senhor faz. É assim, irmãos. Servir a Deus é bênção, é bênção, é bênção. Deus nos abençoa de uma forma profunda, de uma forma maravilhosa, de uma forma magnífica. As maldições que chegam contra a nossa vida, estas caem por terra, porque o Senhor é Ele que nos protege. Amém? Brevemente, o Senhor Jesus vem arrebatar os que servem a Deus. E os que não servem receberão os juízos e flagelos que estão descritos no Apocalipse. O fato de alguém não querer servir a Deus já é um pecado. No entanto, servir a Deus é um privilégio, é uma grande bênção. Que nós estejamos preparados, igreja, para a volta de Cristo, porque Ele vem para arrebatar a igreja, Ele vem para levar a igreja, Ele vem para nos levar. E se nós não estivermos vivendo de acordo com a vontade do Eterno, com a vontade de Deus, certamente não receberemos as bênçãos
que o Senhor tem preparado para nós. Bênçãos que são impossíveis de serem descritas. Nos fala ainda o texto bíblico, Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora, é pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Amém? O texto é claro. Nesses dias do fim, nós precisamos ser sal e também luz. Sal para trazer o tempero, o sabor a este mundo. E o sabor, com certeza, é a palavra do Senhor que jorra dos nossos lábios. A nossa obrigação de servir ao Senhor, de falar de Cristo. E luz, claro, representando também o nosso Senhor, que é a luz deste mundo. E quando nós estamos debaixo da luz, recebemos a luz sobre nossas vidas, nós vamos refletir luz, com certeza. Que nós possamos levar a luz de Cristo para aqueles que estão nas trevas, para que eles sejam libertos, como nós fomos libertos. Todos nós estávamos em trevas, mas o Senhor nos tirou das trevas, nos colocou no reino de luz. E no Salmo capítulo 33, versículo 12, o salmista afirma: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Servir a Deus nos fará amigos íntimos, comunhão próxima, estreita, verdadeira, intensa com o Senhor. João capítulo 12, versículo 26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Também João capítulo 14, versículo 23. Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Esta é a verdade do Senhor para as nossas vidas, igreja. Nós temos um chamado do Senhor, e se observado, certamente será bênção na nossa vida, seremos abençoados e receberemos tudo aquilo que precisamos para que, mesmo que a vida seja complicada, seja difícil, tenhamos alegria, uma alegria que não passa, uma alegria perene. Amém? Que nós possamos entender que o Senhor nos libertou para que nós possamos verdadeiramente servi-lo. Que nós entendamos isso e procuremos conhecer o Senhor de uma forma tal, a possuir uma comunhão com o Senhor tão intensa, tão real, a ponto de sermos habilitados a servir o Mestre e tenhamos o Espírito Santo, a palavra de poder, de autoridade, para testemunhar aqueles que não conhecem a respeito de Cristo Jesus, para que estes sejam convencidos pelo Espírito Santo a buscarem a presença do Senhor e a viverem a realidade do Todo-Poderoso nas suas vidas. Amém, igreja? Eu tenho convicção plena que cada um de nós que estamos aqui fomos chamados para servir. Que a partir de hoje, amados, que a partir de hoje, você que ouviu esta palavra, que tu deixes o Espírito trabalhar o teu coração. Busque do Eterno. Busque do Eterno a direção. Como você pode servi-lo? Como você pode trabalhar para Ele? Peça ao Senhor discernimento. Fale com o Eterno. Eu quero te servir. Eu quero ser útil. Eu quero ser fiel. Eu quero ser fiel. E o Eterno, nosso Senhor, certamente há de direcioná-lo, há de dirigi-lo. Não tenha dúvida disso, porque o Senhor fará e te usará poderosamente. Amém? Vamos orar, finalizando assim o nosso estudo? Senhor, nós te louvamos pela tua graça, Pai. Te louvamos porque um dia tu nos libertou, nos chamou para te servir. E nessa noite, Pai, tu nos orientou, tu nos deu a direção de como podemos fazer. E que nós possamos, ó Deus, cada dia mais dedicarmos a nossa vida, para que estejamos aptos para sermos usados pelo teu Espírito.
Senhor, venha nos dar direção, Senhor. Fale conosco, Pai, para que nós possamos agir da forma correta, agir de forma certa, para que Teu nome seja honrado e glorificado, e para que nós não sejamos encontrados no dia da Tua volta, Senhor, como incapazes, como alguém que nada fez, mas que tenhamos, ó Deus, um histórico de serviços prestados a Ti, que tenhamos, Pai, um histórico de serviços prestados a Ti, Senhor. Prepara-nos, Pai, para que sejamos úteis e façamos cada dia mais aquilo que Tu queres, que sejamos a boca, que sejamos a mão, que sejamos, ó Deus, o instrumento nas Tuas mãos, para testemunharmos a este mundo do grande poder, da Tua grande graça, da Tua grande misericórdia para conosco. Ó Deus, abençoa-nos, dirija-nos, orienta-nos, é o que nós clamamos em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 582.